Olá pessoal, dando continuidade à disciplina, hoje a gente começa a falar sobre tecnologia de produção de café. Então, qual que é a ideia dessa parte da disciplina? É estudar desde a colheita do café ainda no campo, como que vai ser o processamento pós-colheita desses frutos de café, o beneficiamento desses frutos para transformar em grão torrado, até chegar ao pó do café servido na xícara. Então, a gente vai começar a disciplina falando sobre a história do café, desde sua origem e trajetória. Então, os primeiros cultivos de café. A planta de café é originária da Etiópia, centro da África, onde ainda hoje faz parte da vegetação natural. Mas foi a Arábia responsável pela propagação da cultura do café. O nome café é originário da palavra antiga árabe kava, que significava vinho. Por esse motivo, o café era conhecido como vinho da Arábia, quando chegou à Europa no século XIV. Os manuscritos mais antigos mencionam que a cultura do café data de 575 no Iêmen, onde, consumido como fruta in natura, passa a ser cultivado. Mas foi somente no século XVI, na Pérsia, que os primeiros grãos de café foram torrados para se transformar na bebida que hoje conhecemos. O café tornou-se de grande importância para os árabes, que tinham completo controle sobre o cultivo e preparo da bebida. Não deixavam nenhum outro estado ou país dominar essa preparação. Então, na época, o café era um produto guardado a 7 chaves pelos árabes. Era proibido que os estrangeiros se aproximassem das plantações e os árabes protegiam as mudas com a própria vida, ou seja, eles queriam deter o controle mesmo dessa produção. A semente de café fora do pergaminho não brota, portanto, somente nessas condições as sementes podiam deixar o país. Ou seja, os árabes só comercializavam os frutos após o beneficiamento. Então, só comercializavam o grão. A partir de 1615, o café começou a ser saboreado no continente. A partir de 1615, o café começou a ser saboreado no continente europeu, trazido por viajantes em suas frequentes viagens ao Oriente. Então, até o século XVII, somente os árabes produziam café. Eles tinham total controle, então, de todo o café comercializado no mundo. Alemães, franceses e italianos procuravam desesperadamente uma maneira de desenvolver o plantio em suas colônias. Mas como era difícil o contato com as mudas, isso se tornava praticamente impossível. Mas foram os holandeses que conseguiram as primeiras mudas e as cultivaram nas estufas do Jardim Botânico de Amsterdã, fato que tornou a bebida uma das mais consumidas no velho continente, passando a fazer parte definitiva dos hábitos dos europeus. A partir dessas plantas que foram disseminadas nas câmaras de vegetação na Holanda, os holandeses iniciaram em 1699 plantios experimentais em suas colônias, como na ilha de Java. Essa experiência de sucesso trouxe lucro, encorajando outros países a tentar fazer o mesmo, ou seja, disseminar essas mudas nas suas ilhas dos trópicos. A Europa maravilhava-se com o cafeeiro como planta decorativa, enquanto os holandeses ampliavam o cultivo para o Sumatra, e os franceses, presenteados com o pé de café pelo burgomestre de Amsterdã, iniciavam testes nas ilhas de Sandwich e Bourbon. Então, mostro para vocês agora um vídeo sobre essa história do café até o momento. Não existem registros oficiais sobre a origem do café. Sabe-se, entretanto, que se trata de uma planta nativa das regiões altas da Etiópia. Segundo uma das lendas, um pastor de cabras etíope de nome Calde notou que seu rebanho ficava mais agitado e bem disposto quando comia frutinhas vermelhas de um arbusto típico da região. Comentando o fato com o monge, ele decidiu experimentar a frutinha em uma infusão com água quente. O monge então notou que a infusão lhe deixava mais desperto e apto a rezar e ler durante muito tempo, sem que caísse no sono. A bebida então teria se difundido entre as religiões da região, até alcançar o Iêmen, onde a planta foi cultivada pela primeira vez. A bebida difundiu-se amplamente pelo mundo árabe. Os europeus tomaram conhecimento da bebida, que ficou conhecida pelo nome árabe que significa vinho.
O consumo do café se expandiu então para a Europa e os estabelecimentos voltados para o consumo da bebida, os chamados cafés, se tornaram importantes locais de convívio social. Os europeus iniciaram plantações de cafés em suas colônias tropicais. No decorrer do século XVIII, o café foi ganhando importância no mercado internacional, tornando-se bebida de luxo, principalmente na França, Inglaterra e Estados Unidos. Com o aumento da produção e elevação do nível de vida das populações dos países industrializados, o café deixou de ser produto de luxo e seu consumo ficou popular. Com as experiências holandesa e francesa, o cultivo de café foi levado para outras colônias europeias. O crescente mercado consumidor europeu propiciou a expansão do plantio de café em países africanos e sua chegada ao Novo Mundo, nas Américas. Então, foi o consumo crescente que ditou a necessidade de expandir a produção para regiões onde esse café pudesse se adaptar melhor. Pelas mãos dos colonizadores europeus, o café chegou ao Suriname, à ilha de São Domingos, a Cuba, Porto Rico e Guiana, ou seja, na América Central. Foi por meio das Guianas que chegou ao norte do Brasil. Dessa maneira, o segredo dos árabes se espalhou por todos os cantos do mundo. Já não tinha como as Arábias deterem, então, o controle sobre o plantio e comercialização dos grãos de café. O café no Brasil. O café chegou ao norte do Brasil, mais precisamente em Belém, em 1727, trazido da Guiana Francesa para o Brasil pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, a pedido do governador do Maranhão e Grão-Pará, que o enviara até as Guianas com essa missão de conseguir a muda do café. Ou seja, o sargento-mor Francisco de Melo Palheta, um português a trabalho no Brasil, foi até as Guianas para tentar conseguir as mudas de café. Por quê? Porque já naquela época o café possuía grande valor comercial, que era considerado commodity agrícola. Então, Palheta aproximou-se da esposa do governador de Cayenne, capital da Guiana Francesa, conseguindo conquistar sua confiança. Assim, uma pequena muda de café arábica foi oferecida clandestinamente e trazida escondido na bagagem de volta para o Brasil. Devido às nossas condições climáticas, o cultivo de café se espalhou rapidamente, com produção voltada para, primeiro, o mercado doméstico. Em sua trajetória pelo Brasil, o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. No espaço de tempo relativamente curto, o café passou de uma posição relativamente secundária para de produto base da economia nacional. Desenvolveu-se com total independência, ou seja, apenas com recursos nacionais, sendo, afinal, a primeira realização exclusivamente brasileira que visou a produção de riquezas. Em condições favoráveis, a cultura se estabeleceu inicialmente no Vale do Rio Paraíba, no Rio de Janeiro, iniciando em 1825 um novo ciclo econômico no país. No final do século XVIII, a produção cafeeira do Haiti, que era uma ilha grande produtora, até então o principal exportador mundial do produto, entrou em crise devido à longa guerra de independência que o país manteve aí contra a França. Aproveitando-se desse quadro de perda de produção no Haiti, o Brasil aumentou significativamente a sua produção e sua participação exportadora. Embora ainda em pequena escala, passou a exportar o produto com maior regularidade. Os embarques foram realizados pela primeira vez em 1779 com insignificante quantia de 79 arrobas, uma arroba aí 15 quilos. Somente em 1806 as exportações atingiram um volume mais significativo, de 80 mil arrobas, ou seja, 1000 vezes a primeira exportação. Por quase um século, o café foi a grande riqueza brasileira, e as divisas geradas pela economia cafeeira aceleraram o desenvolvimento do Brasil e o inseriram nas relações internais de comércio, colocando o Brasil desde aquela época como um grande participante das exportações agrícolas. A cultura do café ocupou vales e montanhas, possibilitando o surgimento de cidades e dinamização de importantes centros urbanos por todo o interior do estado de São Paulo, sul de Minas e norte de Paraná.
Ferrovias foram construídas para permitir o escoamento da produção, substituindo o transporte animal e impulsionando o comércio interregional de outras importantes mercadorias, como cana-de-açúcar, arroz, entre outros. O café trouxe grandes contingentes de imigrantes, consolidou a expansão da classe média, a diversificação de investimentos, principalmente industriais, e até mesmo intensificou movimentos culturais. A partir de então, o café e o povo brasileiro passam a ser indissociáveis. Por isso que desde aquela época criou-se a cultura do cafezinho no Brasil. A riqueza fluía pelos cafezais, evidenciada nas elegantes mansões dos fazendeiros, que traziam a cultura europeia aos teatros erguidos nas novas cidades do interior paulista. Durante 10 décadas, 100 anos, o Brasil cresceu movido pelo hábito do cafezinho, servido nas refeições de meio mundo, interiorizando nossa cultura, construindo fábricas, promovendo a miscigenação racial, dominando partidos políticos, derrubando a monarquia e abolindo a escravidão. Porque além de escravos que foram trazidos da África para auxiliar na produção, teve também um impacto muito grande com a imigração estimulada pelo governo, principalmente do estado de São Paulo, que trouxe muitos italianos e alemães para trabalhar nos campos brasileiros. Além de ter sido fonte de muitas das nossas riquezas, o café permitiu alguns feitos extraordinários. Durante muito tempo, o café brasileiro mais conhecido em todo o mundo era o Tipo Santos, o café que chegava ao Porto de Santos para ser exportado. A qualidade do café santista e o fato de ser um dos principais portos exportadores do produto determinaram a criação do café Tipo Santos. Implantado com o mínimo de conhecimento da cultura em regiões que mais tarde se tornaram inadequadas para seu cultivo, a cafeicultura no centro-sul do Brasil começou a ter problemas em 1870. Ou seja, o café foi plantado principalmente em região de Mata Atlântica, onde o solo acabou se exaurindo. Depois de uma longa crise, a cafeicultura nacional se organizou e os produtores, industriais e exportadores voltaram a alimentar esperanças de um futuro melhor. A busca pela região ideal para a cultura do café se estendeu por todo o país, se firmando hoje em regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia, os três últimos com maior produção de café conilon. O café continua hoje a ser um dos produtos mais importantes para o Brasil e é, sem dúvida, o mais brasileiro de todos. Hoje o país é o maior produtor e o segundo maior consumidor mundial do produto. O trajeto do cultivo do café no Brasil. O primeiro plantio ocorreu em 1727, no Pará. Devido às nossas condições climáticas, o cultivo de café se espalhou rapidamente. O ponto de partida das grandes plantações foi o Rio de Janeiro, com as matas da Tijuca, região de Mata Atlântica, tornando-se grandes cafezais. O café estende-se para Angra dos Reis, Paraty e chegou a São Paulo por Ubatuba. Em pouco tempo, o Vale do Rio Paraíba se tornou a grande região produtora da lavoura cafeeira no Brasil. Essa região, com altitude e climas excelentes para o cultivo, possibilitou o surgimento de uma área centralizadora de culturas e de população. Subindo pelo rio, o café invadiu a parte oriental da província de São Paulo e a região da fronteira com Minas Gerais. Na época, o Rio de Janeiro era o porto de escoamento do produto e o centro financeiro nacional. Entretanto, a cultura do café em áreas com declive acentuado e total descuido contra a preservação do solo gerou uma erosão intensa. Por esse motivo, as terras se esgotaram rapidamente e a cultura cafeeira migrou para um outro local, o oeste da província de São Paulo, centralizando-se em Campinas e estendendo-se até a região de Ribeirão Preto. Campinas passou a ser, então, o grande polo produtor do país. As culturas estendiam-se em largas superfícies uniformes, cobrindo a paisagem a perder de vista, formando os famosos mares de café. Na região, os cafezais sofriam menos com o esgotamento dos solos pela superfície plana da região, o que facilitava ainda a comunicação e o transporte e proporcionou uma concentração da riqueza na região. Enquanto no Vale do Paraíba foi estabelecido um sistema complexo de estradas férreas,
Nessa nova região foi implantada uma boa rede de estradas rodoviárias e ferroviárias. Com este novo polo produtor, o café mudou seu centro de escoamento, sendo toda a produção do Oeste Paulista enviada a São Paulo e depois exportada a partir do Porto de Santos. A cafeicultura, então, no centro-sul do Brasil, enfrentou problemas em 1870, quando uma grande geada atingiu as plantações do Oeste Paulista, provocando grandes prejuízos. E mais tarde, durante a crise da Bolsa de Nova York de 1929. No entanto, após recuperar das crises, a região se manteve como um importante centro produtor de café arábica. Nela se destacam 4 estados produtores: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. Como a busca pela região ideal para a cultura do café cobriu todo o país, a Bahia se firmou como polo produtor no Nordeste e Rondônia na região Norte, ambos produzindo café conilon. As grandes fazendas de café. As plantações de café foram fundadas em grandes propriedades monoculturais, trabalhadas por escravos, substituídos mais tarde por trabalhadores assalariados. São as grandes fazendas de café. Essas fazendas ficaram famosas por sua arquitetura típica e seus equipamentos. Tanques em que o grão é lavado logo depois da colheita, terreiros para secagem, máquinas de seleção e beneficiamento fazem parte desse ambiente das fazendas de café. A senzala dos escravos e as colônias de trabalhadores livres finalizam a caracterização das fazendas cafeeiras. A fazenda de café, desde a semente até a xícara, era um pequeno mundo, quase que isolado, concentrando sua riqueza. O desenvolvimento da produção cafeeira esteve intimamente relacionado com a quantidade de mão de obra disponível. Então, para incentivar a produção de café, a administração do Estado de São Paulo fez da questão imigratória o projeto central de suas atividades, estabelecendo um sistema que oferecia auxílio formal à imigração europeia, principalmente a italiana naquela época. Por meio de um programa que cuidava da propaganda em seu país de origem, os imigrantes eram trazidos desde seu domicílio em Europa até a fazenda de café, ou seja, o governo de São Paulo implantou um programa de marketing e propaganda na Itália para estimular a vinda dos italianos, sofrendo pelas questões de guerra, trazendo-os para o Brasil. A imigração ajudou na conquista de áreas ainda não exploradas, permitindo o rápido desenvolvimento do estado de São Paulo. Mas então veio a crise de 29. A quebra na Bolsa de Nova York em outubro de 1929 foi um golpe para a estabilidade da economia cafeeira. O café não resistiu ao abalo sofrido no mundo financeiro e o seu preço caiu bruscamente. As lavouras de café enfrentaram a verdadeira dimensão do mercado. Nesse processo, milhões de sacas estocadas de café foram queimadas e milhões de pés de cafés foram erradicados, na tentativa de estancar a queda contínua de preços provocada pelos excedentes de produção. Ou seja, o mercado internacional não tinha força para manter o consumo de café, por causa da quebra da Bolsa de Nova York. Então, o que o governo brasileiro conseguiu de estratégia para voltar a estimular a crescente de preços foi diminuir os estoques. Quando a economia mundial conseguiu se superar do golpe de 1929, o sudeste do país voltou a crescer, dessa vez com perspectivas lastreadas na cafeicultura e na indústria, fomentada muitas vezes pela cafeicultura, que assumia parcelas maiores da economia. O café retomou sua importante posição nas exportações brasileiras e, mesmo perdendo mercado para outros países produtores, o país ainda se mantém como o maior produtor de café do mundo. Das suas épocas áureas, ainda nos restam as belas sedes das fazendas coloniais, um extenso material técnico-científico, plantações centenárias e o hábito nacional de tomar o cafezinho. Mostro para vocês agora um vídeo da história do café no Brasil. Em uma certa altura, os franceses começaram a avançar por terras brasileiras, na fronteira da Guiana Francesa com o rio Iapoque. A missão diplomática foi dada ao sargento da Marinha Portuguesa Francisco de Melo Palheta, e como missão secundária conseguir mudas de café e sementes com pergaminho.
A missão diplomática foi um sucesso, mas o governador da Guiana Francesa se recusou a dar mudas e sementes com pergaminho ao sargento. Mas no tempo que ficou na Guiana Francesa, o sargento criou uma certa afinidade com a esposa do governador, e ela entregou mudas e sementes com pergaminho ao sargento. Com a entrada do café em território brasileiro, o plantio teve início no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Com o tempo, espalhou-se para as demais colônias portuguesas, e assim teve início o Cinturão do Café, região entre Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, onde é cultivado o café até os dias atuais. O cultivo de café se espalhou rapidamente com produção voltada para o mercado doméstico. Em sua trajetória pelo Brasil, o café passou pelo Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Num espaço de tempo relativamente curto, o café passou de uma posição relativamente secundária para de produto base da economia brasileira. Desenvolveu-se com total independência, ou seja, apenas com recursos nacionais. Em condições favoráveis, a cultura se estabeleceu inicialmente no Vale do Rio Paraíba, iniciando em 1825 um novo ciclo econômico no país. No final do século XVIII, o Brasil aumentou significativamente sua produção e, embora ainda em pequena escala, passou a exportar o produto com maior regularidade. Os embarques foram realizados pela primeira vez em 1779, com a insignificante quantia de 79 arrobas. Somente em 1806, as exportações atingiram um volume mais significativo, de 80 mil arrobas. Por quase um século, o café foi a grande riqueza brasileira, e as divisas geradas pela economia cafeira aceleraram o desenvolvimento do Brasil e o inseriram nas relações internacionais de comércio. A cultura do café ocupou vales e montanhas, possibilitando o surgimento de cidades e dinamização de importantes centros urbanos por todo o interior do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Ferrovias foram construídas para permitir o escoamento da produção, substituindo o transporte animal e impulsionando o comércio interregional das outras importantes mercadorias. O café trouxe grandes contingentes de imigrantes, consolidou a expansão da classe média, a diversificação de investimentos e até mesmo intensificou movimentos culturais. A partir de então, o café e o povo brasileiro passaram a ser indissociáveis. A riqueza fluía pelos cafezais, evidenciada nas elegantes mansões dos fazendeiros, que traziam a cultura europeia aos teatros, erguidos nas novas cidades do interior paulista. Durante 10 décadas, o Brasil cresceu, movido pelo hábito do cafezinho, servido nas refeições de meio mundo, interiorizando nossa cultura, construindo fábricas, promovendo a miscigenação racial, dominando partidos políticos, derrubando a monarquia e abolindo a escravidão. Além de ter sido fonte de muitas nossas riquezas, o café permitiu alguns feitos extraordinários. Durante muito tempo, o café brasileiro mais conhecido em todo o mundo era tipo Santos. A qualidade do café santista e o fato de ser um dos principais portos exportadores do produto determinou a criação do café tipo Santos, implantado com o mínimo de conhecimento da cultura em regiões que mais tarde se tornaram inadequadas para seu cultivo. A cafeicultura no centro-sul do Brasil começou a ter problemas em 1870, quando uma grande geada atingiu as plantações do oeste paulista, provocando prejuízos incalculáveis. Depois de uma longa crise, a cafeicultura nacional se reorganizou e os produtores, industriais e exportadores voltaram a alimentar as esperanças de um futuro melhor. A busca pela região ideal para a cultura do café se estendeu por todo o país, se firmando hoje em regiões do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia e Rondônia. O café brasileiro na atualidade. Atualmente, o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo responsável por 30% do mercado internacional, volume equivalente à soma da produção dos outros 6 maiores países produtores. É também o segundo mercado consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. As áreas cafeeiras estão concentradas no centro-sul do país, onde se destacam 4 estados produtores: Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraná. A região nordeste também tem plantações da Bahia, e da região norte pode-se destacar Rondônia. Importância econômica do café para o Brasil. Então, a cafeicultura é uma importante atividade do setor agrícola e agropecuário, desempenha função de vital relevância para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, garantindo a geração de postos de trabalho, garantindo a geração de tributos e contribuindo para a formação da receita cambial brasileira.
É notório o destaque de todo o sistema agroindustrial do café em termos de uso de mão de obra e fixação do homem no campo para manter os cafezais em produção, geração de empregos em toda a cadeia da cafeicultura, desde o campo até a xícara, e obtenção de divisas externas e arrecadação de impostos em toda a sua cadeia. O café é importante para o Brasil desde a época do Império. O produto se adaptou muito bem aos solos e climas brasileiros. 4 anos após o estabelecimento da cultura, em 1727, já ocorriam as primeiras exportações. No ano de 1849, a produção brasileira de café já atingia 40% da produção mundial, mostrando o franco crescimento dessa produção no Brasil. Chegou a contribuir isoladamente com 70% do valor de nossas exportações no período de 1925 até a quebra da Bolsa. De 1987 até 2000, 25% da produção mundial, ou seja, 100 milhões de sacas de café ao ano, eram provenientes do Brasil. Em 97, gerou mais de 3 bilhões de dólares em receitas cambiais para o país. Embora o café tenha, ao longo do tempo, diminuído sua participação nas exportações brasileiras, devido à diversificação de produtos exportados, constitui-se ainda hoje um expressivo gerador de divisas, porque depois veio soja, veio milho, veio minério de ferro, mas o café continua indo com uma parcela significativa. O café em 2008 representou cerca de 2,4% da exportação brasileira. Hoje o Brasil é ainda o principal exportador do produto, com exportação média nos últimos 3 anos de 28,3 milhões de sacas. O café é um dos maiores geradores de riqueza do planeta, responsável pela geração de um grande número de empregos em todos os setores da economia. Setores de máquinas, equipamentos e insumos, produção no campo e pela indústria, setor de serviços como logística e comércio. A produção brasileira é a maior do mundo, respondendo por mais de 1/3 de toda a produção mundial. Dados de 2009 mostraram que a safra alcançou 39,5 milhões de sacas e o setor representou o 5º item na pauta de exportações do agronegócio, gerando 4,3 bilhões de dólares para a economia do país. Ou seja, mantendo a expressividade para a nossa economia. Os principais países importadores de café brasileiro são Alemanha, Estados Unidos, Itália e Japão. Em 2010, tivemos a colheita de 47 milhões de sacas de 60 quilos de café, tanto Conilon quanto Arara. O Brasil está à frente do Vietnã, que tem 16,5 milhões de sacas, da Indonésia, com 9,35 milhões de sacas, e da Colômbia, com 8,1 milhões de sacas. Minas Gerais é o maior produtor brasileiro. Deve colher este ano aproximadamente 24 milhões de sacas, ou 51% da safra nacional. Segundo no ranking, o Espírito Santo, que deve produzir 12 milhões de sacas. Então, café no cenário nacional. Segundo a FONAB, a maior produção ocorre na colheita do Arara, estimada em 35,3 milhões de sacas. Esse tipo de grão, então, representa 75,1% do total nacional. A produção de café robusto ou Conilon significa 24,9% da safra nacional, em torno de 11,7 milhões de sacas. A área cultivada com café no Brasil está em torno de 2,12 milhões de hectares na temporada atual. Produtividade calculada em aproximadamente 22,1 sacas por hectare. Regiões produtoras. Então, a gente tem Minas Gerais, com praticamente 50% de toda a área produtora nacional, o Espírito Santo, com 21% de área produtora, São Paulo, mais ou menos 10%, Paraná, 5,2%, Bahia, 5,4%, Rondônia, 3,2% e os demais aí com mais ou menos 5%. Metade do café colhido no Brasil, então, tem uma só origem, Minas Gerais. O estado segue com o maior produtor nacional e responde por 50,9% do volume total de café produzido. Safra de 2010, Minas Gerais produziu 23,9 milhões de sacas de 60 quilos, dos quais 98,9% são do café Arara. Apresenta em 4 grandes regiões produtoras um verdadeiro panorama da cafeicultura brasileira. Considerada apenas produção de arábica, responde por 67% da produção nacional, o que é muito expressivo.
Então, Minas Gerais é referência nacional em produtividade e qualidade no arábica. O produto é o segundo item na pauta das exportações de Minas, devendo apenas para o minério de ferro. O café exportado pelo Brasil, 68% sai de Minas Gerais, tendo como principal destino a Alemanha. Solo, clima e altitude das lavouras cafeeiras de Minas Gerais proporcionam características variadas aos grãos e determinam as formas de cultivo. Colaboram para que o Estado seja o principal produtor brasileiro, um dos maiores do mundo em quantidade e qualidade de café. A atividade está distribuída em 4 regiões bem definidas: região sul, zona da mata, o cerrado e a Chapada Mineira. Metade do café cultivado no estado é proveniente da região sul do estado. A região de relevo acidentado possui uma diversidade de sistemas de produção, onde predominam ainda pequenos e médios produtores. As maiores cooperativas cafeeiras do Brasil também estão localizadas nessa área. Na região das Matas de Minas, a famosa Zona da Mata, no leste do estado, há a maior concentração de propriedades familiares, com o uso intensivo de mão de obra. Por ser uma região bem montanhosa, não permite o emprego de máquinas durante a colheita, ou seja, a colheita é toda manual. Situação oposta da região do Cerrado, formada por planícies com estações bem definidas, onde estão grandes propriedades mecanizadas, bastante tecnificadas e com uso crescente de irrigação, que não é comum nem na região sul nem na zona da mata. O mesmo verifica-se na Chapada Mineira, região do Planalto. No entanto, nessa área também podem ser encontradas pequenas propriedades, que realizam uma cafeicultura quase artesanal, como as duas primeiras regiões. O governo de Minas foi o primeiro no Brasil a ter um programa de certificação de propriedades cafeeiras. Até 2010, haviam sido certificadas mais de 1.200 propriedades. Já o Espírito Santo é o segundo lugar no ranking nacional, tem 23,4% da colheita e predomina o café robusta ou café com melão. Produção de 11 milhões de sacas, sendo 8,1 milhões de sacas de café com melão, representando 75% da produção, e 2,9 milhões de sacas de café arábica, representando 26% da produção. O estado tem apenas 0,5% do território brasileiro, ou seja, um pequeníssimo território produz a quantidade de café considerável. 500 mil hectares do Espírito Santo são então cultivados com café. Tem uma produtividade até alta quando comparado com a média nacional, com 23,5 sacos por hectare. A atividade é desenvolvida em 60 mil pequenas propriedades. A cadeia envolve no Espírito Santo 400 mil trabalhadores, direta e indiretamente. Já o estado de São Paulo é o terceiro produtor brasileiro, produz em torno de 4,4 milhões de sacas, predominantemente café arábica, que é 99% da produção. Ainda hoje é o polo de negócio do café no Brasil. É responsável por 70% da exportação, ou seja, grande parte do café comprado em Minas é exportado para São Paulo. E representa hoje 40% do café, 40% do consumo do café interno no Brasil. Foi o estado que alavancou a industrialização no passado. É uma produção bem mecanizada. 25% das lavouras têm colheita mecanizada no estado de São Paulo. As regiões produtoras. Bahia produz 2,3 milhões de sacas e Rondônia 2,2 milhões de sacas. Foco aqui na produção de café robusto. Paraná 2,1 milhões de sacas produzindo café arábica. Um pouco do panorama do cenário internacional do café. O crescimento internacional do consumo está em torno de 2 a 2,5% ao ano. Isso reduziu os estoques globais do grão. A produção mundial em 2012 foi de 142 milhões de sacas. A demanda pelo grão atualmente está em 136 milhões de sacas. Então, tem-se uma perspectiva atual de mercado estável. O estoque atual do mundo é de aproximadamente 32 milhões de sacas. Ou seja, se algo acontecer com a produção no Brasil, como uma geada, uma praga, algumas coisas, o mundo vai sofrer uma falta de café. 55 países apenas produzem café no mundo.
que tem de comum entre eles estão na região dos trópicos. Os 20 maiores produtores concentram 95% da oferta mundial de café. Os outros 35% respondem pelos 5% restantes. Então, aqui para ilustrar, região produtora de café bem concentrada entre as linhas dos trópicos. Aqui em marrom bem escuro, os países que produzem mais de 5 milhões de sacas. Então, são poucos os exemplos desses países. Então, a produção mundial concentrada no Brasil, seguido pelo Vietnã, Colômbia, Indonésia, Índia e Etiópia, os outros maiores produtores. México e Guatemala também, seguidos aí de Honduras, Peru, Uganda, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Costa do Marfim, entre outros. A indústria do café dos Estados Unidos e da Europa são estagnadas desde 2009. O Brasil, entretanto, criou nichos de mercado, conseguiu expansão na participação mundial, principalmente dos vídeos café gourmet e café fino. Com os segmentos de café superiores, cafés finos e gourmet crescem em torno de 15% ao ano. E ainda assim, o Brasil trouxe mais investimentos em produtos e no marketing interno. Isso impulsionou as vendas das marcas mais conhecidas. E é chegada às prateleiras mensalmente novas marcas dos grãos especiais. O mercado brasileiro apresenta uma oferta significativa de produtos de alta qualidade aos consumidores nacionais e internacionais, principalmente com as máquinas de café expresso se expandindo de forma vertiginosa. Então, as empresas que dominam a torrefação no mundo. A gente tem a Nestlé, com praticamente 15% de todo o mercado mundial, seguido pela Kraft Foods, a Sara Lee, Folgers, Tigo, Starbucks e todas as outras com pouco mais de 50%. As exportações de café nacional. Em 2008, as 10 maiores indústrias respondiam por 71% do volume total da industrialização. Em 2009, a participação passou para 72,9%. Por outro lado, as 315 menores empresas tiveram participação quase estabilizada, correspondendo a 6,95% da produção total. Ou seja, apenas 10 indústrias do mundo concentram aí 73% praticamente do café comercializado. Mostro para vocês agora um vídeo sobre a evolução da produção mundial de café.
Como está hoje a regulação do mercado interno? Em 2010, o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicou uma instrução normativa com regulamento técnico para o café torrado em grão e café torrado em moído comercializado dentro do Brasil. As normas definem, então, um padrão mínimo de qualidade para o produto que será comercializado no nosso mercado. Já é aplicada desde fevereiro de 2011. Mas será que essas normas estão sendo cumpridas? O regulamento exige que os cafés tenham qualidade global mínima igual ou superior a 4 pontos, numa escala de 0 a 10. Ou seja, a exigência nacional governamental pelo café é muito baixa. 40% é o mínimo exigido de qualidade. Teor de impureza máximo de 1% e o nível de umidade máximo de 5%. A instrução normativa determina que fiscais agropecuários federais passarão a monitorar o café torrado e moído. Mas, para nossa surpresa, já estamos em 2020 e até hoje o MAPA não aceita a profissão de engenheiro de alimentos como fiscal agropecuário federal. Nessa norma, traz que haverá coleta de amostras no comércio varejista e em indústrias. Essas amostras serão encaminhadas a laboratórios credenciados para análise da presença de impurezas. Também será realizada a prova na xícara, análise especificamente sensorial. E acredito que seria muito interessante que o nosso profissional, engenheiro de alimentos, pudesse participar dessa análise, dessa avaliação, sendo um fiscal bem mais capacitado do que outras profissões. Então, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.